Boa tarde, pessoal. Hoje falaremos sobre um assunto muito conhecido, a teoria da relatividade expressa por Einstein em 1915. Ela consiste na apresentação do mundo em 4 dimensões, os eixos x, y, z e o eixo temporal. Falaremos também sobre o espaço-tempo e sobre um pouco sobre a velocidade da luz. Inicialmente vamos falar sobre movimento referencial e pontos de referência. Então agora falaremos sobre movimento referencial. Ele depende do ponto de referência. Por exemplo, em relação à árvore, estamos nos movimentando. Nós, um em relação ao outro, estamos sempre com a mesma distância. Então não existe movimento referencial entre nós. Ou seja, quando há variação de distância, há movimento. Quando não há variação de distância, não há movimento referencial. Olá, então para melhor entendimento da teoria da relatividade, agora eu vou explicar sobre o comprimento relativo. O comprimento relativo, nós podemos usar como exemplo um carro. Imaginem um carro, ele tem um comprimento x, e este comprimento x, ele parado, ele tem um certo comprimento, só que quando ele está em movimento, ou seja, quando a velocidade dele está próximo da velocidade da luz, o seu comprimento ele diminui, mas cuidado, a altura não muda, somente o comprimento. Bom, então como eu disse antes, além do comprimento ser relativo, a massa também é relativa. Por exemplo, imagine um foguete parado, ele tem uma massa x, só que quando ele está em movimento, cujo esse movimento está próximo à velocidade da luz, essa massa dele é menor do que a massa quando o foguete está parado. Composição da velocidade. A velocidade é composta conforme o sentido do movimento. No exemplo do nosso colega, ele está andando no sentido contrário da esteira, ou seja, as suas velocidades se subtraem. Como ambos têm a mesma velocidade, temos a sensação de que o nosso colega está parado. Se ele estiver no sentido a favor da esteira, as duas velocidades se somam, ou seja, ele cruzará o movimento muito rapidamente. Novamente, as velocidades se somam. Se ele estiver parado em relação ao referencial da esteira, sem considerar a rampa, a velocidade será apenas a velocidade da esteira. Essa é a composição de velocidade. Sentidos opostos às velocidades se subtraem e quando tem o mesmo sentido, as velocidades se somam. Uma das coisas mais importantes na teoria da relatividade é o chamado espaço-tempo. As coordenadas na teoria da relatividade são dadas por 4 dimensões. As dimensões x, y e z, aquelas conhecidas do sistema tridimensional, e além disso, a dimensão t, que é dada pelo eixo temporal. O espaço-tempo é definido por uma variável gama. Essa variável gama é dada pela
Imaginem um gato boiando no espaço sideral. De repente ele emite um flash de luz que vai para todas as direções. Essa luz carrega uma quantidade de energia que vamos chamar de E. Então, de acordo com a conservação de energia, o gato deve ter perdido quantidade de energia E. Mas como a luz foi emitida de forma simétrica em todas as direções, a velocidade do gato não mudou. Então, de onde vem a energia da luz? De dentro da nave espacial, podemos ver que é o gato que se move. Nessa hora, reparamos que o gato tem velocidade v e energia cinética kE, ou seja, a energia do movimento. Quando nós vemos o gato emitir o flash, vamos medir que o gato perdeu quantidade de energia equivalente à energia da luz, E. Contudo, agora nos movemos e a relatividade restrita diz que o tempo deve passar de forma diferente para nós e para o gato. Logo, vamos medir frequências diferentes. Esse é o chamado efeito Doppler, onde multiplicar a energia da luz por 1 mais a velocidade da partícula ao quadrado dividido por 2 vezes a velocidade da luz ao quadrado. Resumindo, se estivermos em velocidade v, notaremos que o gato acumula energia cinética igual a kE1 e perde energia em forma de luz igual a E vezes 1 mais v ao quadrado sobre 2c ao quadrado. De outro ponto de vista, o gato perde energia E e logo, quando nos movimentamos, ganha energia cinética kE2. Como não tocamos nem influenciamos no gato, podemos igualar as duas somas de energias. Como a energia cinética antes e depois é a mesma, sabemos que a velocidade é a mesma, podemos cortá-la. Logo, quem varia é a massa.